preparar o novato. Não é uma receita de bolo. Marcelo vai explicar. É sim. Você tem que prestar atenção, tem que pré-aquecer o forno a 200 graus. Pré-aquecer o novato. Pré-aquecer o novato, tem que passar aquela gema de ovo pro novato ficar bem douradinho. Não, a gente adiantou um pouco no anterior, porque eu acho que esse é um ponto muito relevante. O ajuste de expectativas, eu acho que colabora. Então, assim, a gente falou vários pontos de preparação do novato, e eu acho que um ponto relativo nesse sentido é como preparar o novato e como se preparar para o novato. Porque se você traz o novato usando o jogo de tabuleiro, se você traz o novato usando arcabouço cultural, se você traz o novato a partir de show stream, ou porque o novato te ouviu conversando, você tem que ter ciência de que nenhum desses elementos é efetivamente o RPG. O cara que vai ouvir você narrando a história, contando como é que foi aquilo lá, às vezes ele tá te ouvindo contar em 2 minutos o que aconteceu em 3 horas de sessão, porque foi porrada pra caramba, demorou pra caramba a sessão de combate, etc. O cara que tá vendo o jogo de tabuleiro, por mais que você tenha explicado para ele, talvez ele tenha dificuldade com o conceito de liberdade mais ampla para decidir. Então, assim, tudo isso aumenta as chances de você ter um conflito entre as expectativas criadas e a realidade. E aí é o caminho aberto para você ter um trauma. É o caminho aberto para você ter uma pessoa desiludida e uma pessoa para quem o RPG não vai funcionar. Então, eu acho que esse ajuste de expectativas é fundamental. Você tem que entender o novato, você tem que entender o perfil do novato, e você tem que entender o que ele busca naquela sessão. E aí, se você tiver uma mesa com vários novatos, você vai ter que fazer esse ajuste. Você, como narrador, vai ter que fazer esse ajuste ali para colocar todo mundo em pé de igualdade. O Vermelho fez aquele vídeo muito bom sobre os perfis de jogadores. E eu acho que aquela é uma identificação importante de você fazer, se possível, com quem vai começar na sua mesa. O que a pessoa espera daquela sessão? A pessoa é igual o Alex, que espera simplesmente catarse e se libertar de toda a raiva que ele teve durante a semana. E o que ele quer é matar monstro e manifestar em violência ficcional toda a vontade que ele teria de fazer violência física. Ok, esse é um perfil de jogador. O cara gosta de pesquisar sistema, ele vai chegar lá com... Ele nunca jogou RPG, mas ele vai chegar tendo lido todos os 4 livros que você passou de referência, vai ter entendido perfeitamente, vai ter visto 16 vídeos, ele tem 60 horas de gameplay assistida de alguém jogando daquele jeito, ele sabe tudo. Assiste Papo de Mestre regularmente, já viu todos os monstros e tal. Esse é outro perfil de pessoa. Então você tem que se preparar para lidar com isso. Por isso que eu falo, você tem que preparar o novato, ou seja, você tem que apresentar para ele o que é a expectativa mais realista que você consegue dar para ele sobre a mesa, e aí você vai levar em conta de onde ele está vindo para isso. Você tem que se preparar para lidar com ele. Aquilo que você falou, às vezes a gente dá mais atenção para o novato justamente porque a gente sente que a gente precisa fazer esse ajuste fino de expectativas quando começa a sessão. Então o cara achou que ele ia ser protagonista o tempo inteiro? Não, ele vai dividir isso com a mesa, com as pessoas, então você tem que tomar esse cuidado de fazer isso sem traumatizar a pessoa. Sem ser, é uma coisa muito, muito sutil, às vezes. E por isso, normalmente, muito mais difícil de fazer. Eu não gosto, por exemplo, de pegar a mesa só com novato. Eu acho complicado. Eu acho que aquilo que o Luiz falou sobre a Sayori é um fator relevante, sim. Se você tem um risco da pessoa novata jogando numa mesa com gente experiente, de se sentir intimidada, mas se a mesa estiver disposta, eu acho que isso tende a ser mais fácil e melhor do que uma mesa só de novato. Porque a mesa só de novato vai passar por todos os problemas que os novatos têm, mas só com o mestre tendo que ser responsável por fazer esse ajuste. E aí complica. Então eu gosto muito, às vezes, de ter pelo menos uma pessoa experiente na mesa para deixar ela quase que de assistente. Fulano, o novato quer jogar de mago, mas não lê o sistema, não lê. Você está acostumado a jogar de mago. Dá uma ajuda para ele. Explica para ele quando ele tiver alguma dúvida, fala para ele aqui em paralelo, não tem problema. Mas é que eu tenho que focar nos outros novatos da mesa. Não posso ficar sozinho, porque senão o risco você corre alguém ficar na beira da estrada, alguém não receber a atenção necessária e se perder. Então esse ajuste fino de expectativa prévio durante o jogo, eu acho que é o ponto principal para você preparar para narrar.
Acho que é o aspecto de entender o que o jogador novato gosta, pra você poder oferecer para ele de antemão, seja em forma de referência ou em forma de material para consulta, é interessante, mas muitas vezes nem ele sabe o tipo de coisa, o tipo de jogador que ele é, né? Esse é um conceito que, no final das contas, é um pouco mais avançado, assim, de se identificar. Então, é bom mostrar um pouco de tudo, assim, né? Sei lá, se você quiser, tem um livro, o RPG ele é baseado num livro de regras. Eu tenho esse livro de regras que eu posso te emprestar se você tiver interesse. A pessoa já vai saber se ela gosta de ler regra ou não gosta. Então ela fala assim, não, eu queria só ver como é que é. Eu falo assim, tem umas aventuras lá no canal do Papo de Mestre, então você pode assistir. Aí você pega aventuras que são mais condizentes com a realidade, não aventuras showstream, né? Então você pega ali as aventuras do Papo de Mestre, aventuras do Británia, do Vale XP, galera que geralmente cola aqui com a gente tem essa afinidade maior em ter mesas que fazem sentido com mesas que serão da realidade. Então a pessoa já pode ter ali uma referência do que esperar. Principalmente se for, por exemplo, a gente vai jogar D&D, e aí você sabe que sei lá, mais Eberron. Tem a Forja da Manhã. Ou então se tivesse o verde e o púrpura, né? Não, é uma coisa mais de verde e púrpura. Então você já entrega para ele já a playlist certa com a campanha que vai ser mais afinidade com o que você está fazendo. Já, vai ser uma aventura de super, já tem ali hidrodomésticos que tá rolando, então vai ser mais naquele sentido. Então você já pode dar uma direção para ele saber mais ou menos o que esperar e ver como é que funciona. Tipo, cada um fala uma vez, tem turno, tem um conceito de turno que cada um fala a sua ação e aí depois passa pro próximo. Então todas essas questões valem. E no final das contas também, se não tiver tanto isso, você pode sempre chamar a pessoa numa primeira sessão como ouvinte, né? Ela não precisa necessariamente jogar na primeira vez que ela vai. Ela pode ir lá, tipo, não, vamos lá pra você assistir, que aí você vê como é que rola, a gente tá ali, você tira suas dúvidas se você tiver. Que acho que é mais ou menos o que aconteceu com o Alex, né, no churrasco que o Vermelho falou. Ele foi lá pra assistir, ou se você foi lá, ele só queria ver, e aí ele entendeu como é que funcionava, tal qual quando você tá vendo alguém jogando um jogo de tabuleiro, se ele vê e entende as regras, eu falo assim, não, beleza, na próxima eu não quero entrar. E aí já Ele já entrou, foi na mesma. Depois de uma hora ele já quis entrar. Como é que eu faço uma ficha aí? Então tem como você ter essa referência prévia para a pessoa facilitar essa identificação e ela saber como agir, o que tem que fazer, do que pode esperar ali. Sabe o tipo de jogador? É bacana porque você faz isso muito no feeling, né? Seguindo aquelas dicas lá que eu falei, já que o vídeo foi summonado aqui, no feeling você consegue. O teste mesmo para você saber isso aí é uma canseira. Você responde 105 perguntas, tem uma interpretação, faz não sei o que do hemisfério cerebral, da parte do lóbulo de não sei o que. Mas assim, conversa com o cara, deixa o cara jogar, vê como é que ele reage no jogo, você já sabe qual que é um dos 4 tipos dele. Então você já consegue estipular ali. Às vezes ele conhece Senhor dos Anéis, conhece Caverna do Dragão, conhece as histórias relacionadas. E ele já fala, eu gostaria de ser o Legolas. Bom, você já sabe mais ou menos como é que o Legolas faz. Então você já sabe o que ele quer fazer. Então você já tem uma ideia. E a ideia, então, de preparar o novato é você já colocar para ele o que ele vai enfrentar, né? Explica, mostra como que porque cada mesa ela é individual, né? Cada mesa tem seus próprios ritos. Mostra isso para ela, coloca ela no grupo e deixa todo mundo ali preparado para ter cuidados com o novato. E não é cuidado de, não bate no novato nem nada, não. É porque a velocidade do novato é diferente. Ele vai ter que ler, ele vai ter que perguntar e tudo mais. Já tem grande chance aí de ter uma boa experiência. Já tem uma grande chance de ter uma boa experiência aí para o jogador novato. Mas também não bate no novato, não, gente. Não, só se ele merecer. Só dentro do jogo, tá? Só no personagem, não no jogador. Só no personagem. Bate no personagem novato. Talvez.